ela continua dizendo: alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade, progredir passo a passo. E cada passo dado tem nos propiciado força para o seguinte. Irmãos, e essa expressão passo a passo aqui, ela é muito significativa. As coisas de profecia não estão assim de uma forma aleatória, não estão de uma forma casual. O Espírito Santo foi deixando detalhes e detalhes para nós, irmãos. Não é a mensageira do Senhor, é a ação do Espírito Santo através dela, tá? E algumas coisas eu imagino não, tenho certeza, que ela não sabia nem o que ela estava escrevendo, tão profundo que era, né? Ela não compreendeu a grandeza do cenário, porque algumas coisas ela só escreveu, tá? Escreveu para os nossos dias. Mas agora, nós estamos vivendo em dias que a gente começa a entender essas coisas, tá? Então ela dizendo, e progredir passo a passo e cada passo dado. Então você tem que sair daqui dizendo que Deus tem um povo dando passos. E esses passos nós vamos ver mais adiante, tá? E até o final de semana, esses passos são direção para cima, tá? Para cima. Então vejam bem. E aí o que acontece? Mas agora o tempo está quase findo. E o que durante anos temos estado aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Aí eu fico pensando, 43 anos de igreja, né, irmãos, né? Mas muito tempo, talvez eu não dei passos, eu fiquei só parado. Aí não contou. O que eu não aprendi durante anos, agora eu vou ter que assim na base do carbureto. Tá? Então veja bem, terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Os que não receberam o sinal da besta e da sua imagem, quando sair do decreto, terão que estar decididos agora. Não mostraremos, né? Aqui está dizendo estima pela besta. Aqui fugiu um pouquinho, né? Não receberemos, não vamos colocar em harmonia com a besta. Então é agora que a gente tem que dizer isso, né, irmãos? Não é na hora da crise. Na hora da crise eu vou pular, vou ficar ao lado da verdade. Isso é uma hora engano para os nossos dias. E aqui nós vamos terminar essa parte nessa manhã. Vamos aqui estudar um pouquinho essa palavra vontade. Essa palavra vontade, no nosso dicionário, ela dá ideia para nós de desejo. Estou com vontade de comer um doce. Estou com desejo de comer um doce. Tá? Eu estou com vontade de ir a Passa Quatro. Então, eu estou com desejo de ir a Passa. Então esqueça agora esse sentido dessa palavra vontade. Tá? Nesse ângulo que nós temos. Tá? Vamos entender agora a vontade como uma faculdade da mente. Pastor, o que é esse negócio de faculdade da mente? Vamos entender isso como uma ferramenta da mente. Vamos entender isso como uma habilidade da mente. Vamos entender isso como um dom que Deus deixou em nossa mente, né? Então nós temos algumas faculdades, algumas ferramentas em nossa mente. Nós temos o raciocínio, né? Nós temos a memória, nós temos a consciência, nós temos a razão e nós temos a vontade. Vamos entender o que é a vontade? A vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob a sua direção. Então, olha aqui a importância da vontade. Tá? Mas vamos entender também o que é a vontade. Né? A vontade não é gosto nem inclinação, mas o poder que decide o qual atua nos filhos dos homens para a obediência ou para a desobediência. Então, quando vem a tentação, tá? E a tentação em si não é o pecado, mas é um convite para o pecado, tá? Tudo vai depender de como age a vontade. A vontade é o poder que decide. E ela continua dizendo, tá? Deus nos deu o poder da escolha, a nós cumpre exercê-lo. Não podemos mudar o coração, nem reger os nossos pensamentos, impulsos e afeições.
não podemos tornar puros, aptos para o serviço de Deus, mas podemos escolher servi-lo e podemos entregar-lhe nossa vontade. Então ele operará em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Assim, nossa natureza toda será posta sob o domínio de Cristo. Amém. Então, quando vier a tentação, né, a vontade, o poder que decide, Senhor, eu preciso da tua graça, eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti. Eu escolho ficar do teu lado, Senhor. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não posso existir, mas eu escolhi do teu lado, Senhor. Eu vou ficar do teu lado, porque o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é a força na hora que eu mais necessito, eu preciso da tua força. E eu decido ao teu lado, Senhor. Josué vai dizer, né? Eu e minha casa escolhemos servir o Senhor. Amém. A minha vontade, Senhor, esse poder de escolha, eu vou colocar ao teu lado. Um certo dia, Elias, no Monte Carmelo, né? Hoje, vocês têm que decidir a quem vocês vão escolher. Se é Deus ou Baal. Vocês não podem cochilar, vocês não podem, cochear, melhor dizendo. Vocês não podem ficar vacilantes em dois pensamentos. Ou é Deus ou é Baal, né? Escolhei. Coloca essa vontade ao lado de Deus. Coloca esse poder de decisão ao lado de Deus, né? E aí vem o poder de Deus, vem a graça de Deus. E essa graça de Deus, irmãos, ela que nos fará vitoriosos. Amém. Então, quem é que vai resistir neste momento contra a besta? Tá? Aqueles que estão crucificados com Cristo, né? Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo. Nada há mais difícil do que a crucificação da vontade. Tá? Essa resolução, né, de se render ao lado de Cristo. E de Cristo vem então o poder e a sua graça para nos dar a vitória no momento final. Amém. Quem são aqueles que vão se tornar vitoriosos? Aqueles que se acham unidos com Cristo. Aqueles que estão pela fé viva em Cristo Jesus. Aqueles que permanecem com Cristo, mesmo nas horas mais difíceis. Aqueles que estão entregando a sua vontade a Cristo. Entregando esse poder de escolha que Deus nos deu e se rendendo a Cristo. Aqueles que estão crucificando a sua vida com Cristo. Irmãos, que momento glorioso que Deus tem oferecido para nós, né? Que visão que Deus nos dá e antecipa para nós no futuro. Eu preciso estar unido com Cristo. Nós precisamos estar unidos com Cristo. E quando a gente olha o cenário final, nós temos agora aqui ter duas vertentes aqui nas provações finais. Momentos antes da chuva serôdia, nós passaremos por provas agudas e cortantes. É o processo que Deus permitirá que nós estejamos na fornalha das provações. Depois da chuva serôdia, aí a presença de Cristo entronizado com o seu povo. Então Satanás vai usar mais e mais a força no momento final. Então, o momento final, o tempo de angústia é o tempo dos múltiplos ataques de Satanás. Vamos dizer assim, das tentações mais difíceis, dos enganos mais sofisticados. E o povo de Deus estará com Cristo no momento final. Antes do decreto dominical, melhor dizendo, antes da chuva serôdia, o povo de Deus estará olhando para Cristo, buscando em Cristo a certeza da vitória. E através do tempo de angústia, o povo de Deus estará com Cristo no momento final. Então de Jesus vem a vitória para nós. Nenhum de nós, os que está aqui, precisa dizer que eu não tenho condições. Realmente, você não tem condições. Eu não tenho. Quem é o Jorge para enfrentar a besta? Não é a besta em si. É mais do que a besta. É Satanás, seus anjos e o mundo. Então, são três coisas que estão. O diabo, o mundo e a besta. Um pacote só. Tá? Como é que eu vou vencer? Tá? Então,
virá um poder que vem dos céus, virá uma graça que vem dos céus, tá? Virá uma força que vem dos céus, e que nessa força nós possamos olhar para Jesus, e de Jesus nós termos a certeza da nossa vitória. Olha que interessante, irmãos, né? O que a serva do Senhor vai dizer: em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo? Era a união com Deus, a união com o Espírito Santo, a união com Cristo. De onde veio a força para que aqueles mártires, no momento que estavam recebendo ali, né, o fogo debaixo dos seus pés, né, e o fogo subindo, né, e eles estão lá louvando a Deus, cantando, né, louvores a Deus. O que fez com que Paulo esteve ali recebendo açoites, né, e Silas, né, recebendo açoites, né, e ele está cantando lá louvores a Deus, né? Era a união com Deus, a união com o Espírito Santo, a união com Cristo, né? Vou falar nisso sobre o Espírito Santo, irmão. Não é? Que a irmão White não cria no Espírito Santo como uma pessoa, né? Olha que união com Deus, união com o Espírito Santo, união com Cristo, né? As três pessoas para elas são interligadas, né? Elas são três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo, né? Elas são Deus, através do Pai, do Espírito Santo e do Filho. Então tudo isso aí, irmãos, são coisas que a gente precisa entender nesses momentos finais, né? A grande crise está chegando ao mundo. Nesse tempo de perigo, podemos permanecer apenas se tivermos a verdade e o poder de Deus. Os homens só podem conhecer a verdade por seres próprios participantes da natureza divina. O que significa isso? Se estão recebendo o batismo do Espírito Santo. O que é ser participante da natureza divina? Receber a virtude do Espírito Santo cada manhã. Tá? O que é receber o poder de Deus? Receber o Espírito Santo cada manhã, a cada dia. Tá? Para nós vencermos a seiva que vem do tronco. Então, que pela graça de Cristo nós estejamos avançando nisso. Tá? Pela graça de Cristo nós estejamos a cada momento avançando em direção aos céus. E olhando para Cristo. Se nós perdermos Cristo de vista, irmãos, não vamos perder o céu. Se nós continuarmos olhando para Jesus e pedindo para Ele o seguinte, que nós tenhamos uma fé viva nele e uma permanência nele, nós podemos ser vencedores por meio daquele que tudo venceu. Amém. Então Jesus é o grande vencedor. Amém. Jesus é aquele que ele derrotou Satanás, ele derrotou o mundo, ele derrotou as autoridades da sua época, ele se tornou vencedor, triunfante. E esse triunfo, irmãos, ele quer dar para cada um de nós. Amém. Cheguemos mais próximos de Jesus. Amém. Olhemos para Jesus, irmãos, e tiremos mais tempo para olhar para Jesus como nosso Redentor e aquele que nos guarda no momento da tribulação. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Bondoso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nesta manhã pela visão que o Senhor nos dá do futuro, Senhor. Não para que tenhamos medo, Senhor. Não para que nós saímos daqui desanimados, mas olhando, Senhor, que só existe uma maneira de nós pelejarmos contra as hostes do mal. É olharmos para Cristo, Senhor. E de Cristo nós recebemos a virtude. Pai, se nossa fé for uma fé apenas nominal, Senhor, se for apenas uma fé intelectual, uma fé de crença na verdade, Senhor, Pai, que nós possamos, neste final de semana, olhar para Jesus e nele, pela Tua graça, Senhor, exercermos uma fé que vem de Ti, Senhor, para que nós possamos ter essa fé viva. E esta união entre o ramo e o tronco, Senhor, possa ser uma realidade na nossa vida. Abençoe a Tua igreja aqui nesta manhã, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.